Oi, pessoal. Agora a gente vai ver monopólio e competição monopolística. Eu acho que o mais interessante é vocês conseguirem diferenciar a partir das características, né? O que é o monopólio, o que é a competição monopolística. E conseguir lembrar também da competição perfeita. E para isso eu trouxe aquele quadro que o professor colocou nos slides, que eu acho que ele vai resumir muito bem. E eu gostaria que vocês estudassem por ele também, porque é muito bom. Características do monopólio. O setor é constituído por uma única firma. A firma produz um produto para o qual não existe substituto. Existe concorrência somente entre os consumidores. A curva de receita média é a curva de demanda do mercado e é ela que define o preço. As firmas são formadoras de preço, ou seja, né, elas que vão criar o preço. Enquanto que na competição perfeita, as firmas são tomadoras de preço, ou seja, o preço já vem pronto e elas só pegam para ela, no monopólio, essas firmas elas formam o preço. No monopólio, há barreiras à entrada de novos concorrentes, ou seja, existem mecanismos que impedem a entrada de novos concorrentes. E no monopólio você pode discriminar o preço, ou seja, você pode colocar vários preços para o mesmo produto. A curva da receita média é igual à curva da demanda. Guardem isso, são conceitos importantes. A receita marginal é menor do que o preço. E o ponto de equilíbrio se dá quando o custo marginal é igual à receita marginal, que vai dar a quantidade ofertada. Então, são algumas características que é legal vocês levarem para a prova, tá? E aqui eu trouxe a resposta de uma pergunta, né, uma dúvida que surgiu no particular para mim, que eu acho que é interessante vocês saberem que o monopólio não é uma prática legalizada pelo Estado brasileiro. Então, o que acontece? O Estado ele vai criar mecanismos contra os monopólios para garantir a competição livre, mas ele também pode regulamentar monopólios naturais. Os monopólios naturais são criados, né, e planejados estrategicamente para gerar lucro. Então, por que eles surgem, né, os monopólios naturais? Por exemplo, tem uma empresa, uma instituição que não pode fornecer um serviço da mesma forma do que se tivesse um monopólio acontecendo. Então, o Estado ele permite a formação desse monopólio, como empresas de saneamento básico, porque pensem comigo, não dá para duas empresas diferentes de saneamento básico atenderem uma mesma cidade, né? Seria um caos, né? Seria uma logística muito diferente, muito estranha. Então, nesse caso, forma-se um monopólio natural em torno de uma empresa de saneamento básico que vai atender exclusivamente aquela cidade. Então, aí o Estado permite esse monopólio, mas tem regulação. Outra forma também é quando o próprio Estado cria um monopólio estatal, né? Então, em setores estratégicos como o do petróleo, é importante ter esses mecanismos de controle e supervisão dentro desse monopólio. Certinho? Esse daqui é o gráfico do monopólio. Então, o que é importante vocês saberem desse gráfico? Que existe o peso morto e o lucro do monopolista. E é importante que, se cair um gráfico desse na prova, vocês consigam identificar do que ele se trata. Ele se trata do quê? Da competição monopolística? Da concorrência perfeita? Não, né? Ele é um gráfico de monopólio, então é importante vocês olharem para ele e saberem do que se trata. Esse gráfico ele vai apresentar para a gente o quê? A curva do custo marginal, que é essa curva aqui, a curva da demanda, que é essa daqui, a curva da receita marginal, a curva do custo total médio. São essas curvas que ele vai mostrar. E aí você vai ter nesse retângulo o lucro do monopolista. Esse retângulo é o lucro do monopolista. Só que ainda sobra esse triangulinho aqui pintado de vermelho. E esse triangulinho é o peso morto. É o peso morto é o que sobra, é a ineficiência do monopólio. Então, o mercado monopolista, ele vai gerar uma ineficiência, porque o monopólio ele é contra, né, os princípios do livre mercado. Então a gente tem essa ineficiência gerada por conta da própria estrutura monopolista de funcionamento. Então é importante vocês olharem para esse gráfico e saber identificar que existe um lucro,
um lucro do monopolista nesse retângulo e existe um peso morto, que é essa ineficiência do monopólio, e conseguiram identificar esse gráfico como monopólio, certinho? Características da competição monopolística. Agora a gente vai entrar em outra estrutura. A competição monopolística, ela apresenta muitas empresas que vendem produtos similares. Cada empresa ela tem um monopólio sobre o seu produto, mas existem concorrentes com produtos similares. Notem que não são produtos idênticos, tá? São produtos similares. Então, são muitos vendedores, mas o mesmo grupo de clientes. Então, pensem comigo, né? Você, por exemplo, vai comprar um livro de receitas. Os livros de receitas são de diferentes autores, mas o objetivo dele é apresentar uma receita de algum alimento. Então, são muitos vendedores, muitos autores desses livros. As pessoas que vão consumir são o mesmo grupo de clientes, então são pessoas que estão buscando livros de receita. E os produtos são similares, né? Claro que cada livro de receita vai apresentar uma receita diferente, pode até apresentar a mesma, só que com outro olhar, mas nesse caso a gente tem uma competição monopolística. São vários diferentes autores, produtos muito similares e o mesmo grupo de clientes. Diferenciação de produtos, então os produtos são substitutos próximos, né? Então eu vou na banca A, eu compro um produto, um livro de receita que eu não gostei muito, então eu substituo por outro, né? São substitutos próximos. Não há barreiras à entrada, então não existem mecanismos, né, que impeçam a entrada de novos concorrentes. Se assemelha ao monopólio apenas no curto prazo. Então, o que acontece na competição monopolística no curto prazo? A curva de demanda é negativamente inclinada. Ela é mais elástica do que o monopólio e menos elástica que a competição perfeita. Ela está no meinho ali. O máximo lucro do curto prazo na competição monopolística se dá quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Esses conceitos vocês precisam ter bem fixos na mente, tá? Lembrar dessas igualdades é importante. Onde se dá um máximo lucro na competição monopolística? Receita marginal igual ao custo marginal. O preço é maior do que o custo médio. Isso traz o lucro no curto prazo. Quando o preço é menor do que o custo médio, a gente tem um prejuízo do curto prazo, certo? E o preço ele é definido pela curva de demanda. A curva de demanda na competição monopolística é a curva de receita média. Agora, a competição monopolística no longo prazo tem um lucro econômico igual a zero, porque o preço é igual ao custo médio. Quando a gente está falando de preço, gente, está falando do preço de mercado. Então, é o preço que o mercado estabelece para um determinado tipo de produto. Então, esse preço igual ao custo, a gente está falando do preço de mercado de um determinado produto que vai ser igual ao custo desse preço. Então, a gente tem um lucro econômico igual a zero porque são os mesmos valores. A produção é abaixo da escala eficiente. Por isso, a gente tem, no longo prazo ainda, um preço maior do que o custo marginal. E esse preço maior do que o custo marginal, lembrando que o custo marginal, ele é o custo de eu adicionar uma unidade a mais na produção. Então, é um custo adicional. Se o preço for maior do que o custo adicional, você tem um markup, que seria esse gasto adicional dessa empresa. Mas esse gasto adicional, você vai gerar uma margem de rentabilidade que vai deixar você trabalhar em capacidade ociosa. Então, você trabalha, mas você trabalha a partir de um markup, de um gasto. Então, você vai estar trabalhando, você tem uma capacidade produtiva, mas é uma capacidade que vem de um gasto, portanto, ela é ociosa. Aqui eu trouxe um dos gráficos, né, que apresenta a competição monopolística para mostrar onde está esse markup para vocês. Tá no slide do professor, vocês podem verificar os outros gráficos e se tiverem dúvida, tragam para mim. Mas é importante vocês entenderem a relação do markup, né, com a competição no longo prazo. A empresa monopolisticamente competitiva, a empresa em competição monopolística, produz abaixo de sua escala eficiente. Porém, o preço está acima do custo marginal, ou seja, há um markup obtido pelo vendedor. Onde está o preço? O preço está aqui, ó. Ele vai ser refletido na demanda, né? Aqui está o preço. E onde que está o custo marginal? Está aqui, ó. Essa aqui é a curva do custo marginal. Então, a gente tem o preço
maior do que o custo marginal, que o ponto está aqui, e esse espaço aqui é o markup, né, que seria esse gasto adicional que gera capacidade ociosa. Palavrinhas para vocês lembrarem quando se fala de competição monopolística. Markup, capacidade ociosa, lucro econômico igual a zero. Essas são palavras que, se vocês identificarem numa questão, vocês sabem que está sendo falado sobre competição monopolística, certo? E aqui esse quadro que o professor colocou nos slides, que eu acho muito bom, e quando eu estudei escrevendo ele inteiro. Então eu gosto, né, de estudar escrevendo, eu acho que ajuda muito a fixar, e é um conselho, né, eu não sei qual método que vocês utilizam para estudar, mas eu acho que é bem legal, para essa parte da matéria, porque elas têm muitas questões que são de igualdade, né, maior e menor, às vezes é bom decorar. Quais são as semelhanças entre competição perfeita, competição monopolística e monopólio? Aqui facilita muito a nossa vida, porque as semelhanças vai ser tudo igual. Então, você consegue identificar que pode ser tanto competição perfeita, monopolística ou monopólio. Se tiver uma questão que peça semelhanças, vocês já vão matar na hora. Então, quais são os objetivos das empresas? Na competição perfeita, na competição monopolística, no monopólio, máximo lucro. Qual que é a regra de maximização? Nas três, receita marginal igual a custo marginal. É assim que eles maximizam a produção, igualando a receita marginal ao custo marginal. Podem obter lucro no curto prazo? Sim. Tanto competição perfeita, competição monopolística e monopólio pode obter lucro no curto prazo. Agora, quais são as diferenças? Também é muito importante saber as diferenças, porque tem uma questãozinha, né, que fala sobre isso. Então, diferenças entre competição perfeita, competição monopolística e monopólio. Primeiro, número de empresas. Competição perfeita e monopolística tem muitas empresas, mas monopólio tem só uma. Lembrando que competição perfeita são muitas, muitas e muitas. Pode ser qualquer número de empresas, né? É livre. Na competição monopolística, tem muitas empresas, só que tem algumas especificidades, né? Ela se comporta como um monopólio, né, no curto prazo. Então, existem especificidades, são muitas também. E no monopólio, apenas uma. É tomador de preço? Ou seja, o preço é dado pelo mercado e eu aceito? Na competição perfeita, sim. Competição monopolística e monopólio, não. Lembrando, competição monopolística e monopólio são formadores de preço, tá? Receita marginal. O que acontece com a receita marginal? Na competição perfeita, a receita marginal é igual ao preço. Na competição monopolística, a receita marginal é menor do que o preço. E no monopólio, a receita marginal é menor do que o preço. Lembrem que tem um momento que a competição monopolística e o monopólio se comportam de forma equivalente. Preço no longo prazo. Na competição perfeita, o preço é igual ao custo médio. Na competição monopolística, o preço é igual ao custo médio. E no monopólio, o preço é maior do que o custo médio. Quantidade produzida maximiza bem-estar social? Na competição perfeita, sim. Então, se eu tenho uma alta produção, eu tenho um alto bem-estar, certo? Na competição monopolística, não. No monopólio, não, porque não são critérios. Entrada no longo prazo. É possível ter uma entrada de novas empresas no longo prazo? Na competição perfeita e competição monopolística, sim. No monopólio, não. Pode obter lucro no longo prazo? Competição perfeita e competição monopolística? Não. Lembre que competição monopolística, o lucro do longo prazo econômico, né, o lucro econômico do longo prazo é zero. E no monopólio, sim. É possível discriminar preços, ou seja, é possível diferenciar vários preços, colocar preços diferentes no produto? Competição perfeita, competição monopolística, não. Monopólio, sim. Então, gravem esse quadro, gente. Estudem por ele, é muito importante.